Bom, para quem for fazer uma manga mais curta, eu recomendo parar quando tiver nos 48 pontos e fazer 6 diminuições. Aliás, fazer 8 diminuições, certo? Para ficar uma manga mais fininha. 8 diminuições a cada 6 pontinhos. Para quem quer uma manga mais comprida, igual a minha, que vem aqui, ela vem mais ou menos aqui. Eu fui até os 42 pontos, 42, 40 pontos. Eu fui diminuindo até chegar nos 40 pontos, certo? E fiz 5 diminuiçõezinhas para chegar nos 35 pontos. Aliás, fiz 4 diminuições para deixar nos 36 pontos, para poder fazer a barrinha 2x2, certo? Mas quem quiser fazer a manga mais curta, para nos 48 pontos, ok? E aí vai fazendo o restante de manga de punho em barra 2x2, certo? Essa daqui ficou com a listrazinha, certo? Mas é porque essa peça eu já usei, lavei já várias vezes. E aqui, um diferencial dela é o seguinte, que pra muita gente é ruim, mas eu prefiro assim. Na verdade, eu queria só 4 dedos de distância de abertura nessa parte da frente, ok? Eu coloquei botões, mas eu vou retirar, porque na verdade eu prefiro sem botões. Se eu enjoar, eu refaço e faço uma peça fechada. O bom de quem faz as próprias peças é isso, que você pode, dependendo de como você fez o acabamento, se você consegue desfazer esse acabamento, você consegue tirar desfazer toda a peça e recomeçar, certo? Com o uso, essa peça cedeu um pouquinho, então ficou, aproximadamente, uns 7 dedos, 7, 8 dedos. Uns 7, 8 dedos, assim, distância, ok? Que essa parte da frente eu uso ela aberta. Na verdade eu não fecho, eu coloquei os botões só pra fazer a marcaçãozinha mesmo. Só que interessante é o seguinte, se você for colocar botões, essas 16 carreirinhas aqui, essas 16 cordões de tricô que eu usei como distância, não vai ser referencial. Você vai ter que colocar a cada 8 cordõezinhos para que a peça possa fechar direitinho, ok? Se você quiser essa parte aqui da frente fechadinha, você é necessário começar com menos carreiras nas costas, ou menos carreiras não, menos pontos nas costas, entendeu? O equivalente a essa abertura. No caso da minha, quando eu for refazer, se eu for refazer, claro, né, porque eu gosto de usar peças abertas, de preferência que não fiquem cobrindo a minha parte da frente, eu gosto de cobrir só os ombros com as peças. Por isso eu curto mais uns modelos assim um pouquinho mais masculinos, e eu gosto assim, de deixar ela bem aberta, bem no ombro, só os ombros, deixa a parte da frente exposta. Mas caso eu queira fechar essa peça, olha só a modelagem dela, vou mostrar como fica. Como eu fiz carreiras encurtadas, eu fiz bem pouquinhas, certo? Mas a preferência você pode fazer em centímetros a quantidade desejada. É só calcular o tanto de pontos da frente e das costas que você vai precisar diminuir em relação à frente, considerando as carreiras encurtadas. Cada carreira encurtada vai gerar 2 novas carreiras. Então, se eu faço 3, eu vou ter 9, certo? Ou seja, dessas 3, 6 são resultados das carreiras dos encurtados. Então, considerando isso, por exemplo, eu vou ter que diminuir 9 pontinhos, ou aliás, 6 pontinhos, certo? Dessas 3 carreiras. Se eu for fazer 6 carreiras encurtadas, eu diminuo 6 pontinhos, ou mais 6 pontinhos, ou seja, 6 de cada lado, ok? Se eu for fazer 3 carreiras encurtadas, eu diminuo 3 pontos de cada lado em relação à frente. Se eu for fazer 6 carreiras encurtadas, eu diminuo 6 pontinhos de cada lado em relação à frente, ok? Porque eu
faço as carreiras encurtadas e aí eu deixo essa parte da frente sem diminuição. No caso dessa peça eu fiz com diminuição, mas se você quiser fazer mais alta ainda a parte de trás, você não faça todas as diminuições do avesso na parte da frente, só faça nas costas, ok? Que como é o método contíguo, você na peça aberta você pode fazer, você deve fazer os aumentos pela frente e por trás da peça, ou seja, no meia e no tricô. Então, quando você vai fazer a peça e precisa fazer esses aumentos, você pode optar por fazer somente a parte da frente, somente o lado que é meia. Não precisa fazer o avesso, certo? Apenas nas partes da frente. Nas partes de trás, você faz o aumento dos dois lados, porque você vai estar fazendo as carreiras encurtadas para descer essa parte aqui, ok? Mas, quanto mais redondo você quer o seu decote, mais cedo você começa essas carreiras encurtadas, ok? Se eu quero meu decote um pouco fechado, então eu vou diminuir somente a parte da frente, fazer as encurtadas somente na da frente. No caso do método top-down, que é raglan, eu posso fazer na frente e dentro da parte dos ombros, dependendo da quantidade que eu vou separar aqui por raglan, certo? Às vezes eu posso separar 8 pontos aqui para o raglan, ok? E eu posso fazer 8 carreiras encurtadas, certo? Fazendo essas 8 carreiras encurtadas dentro da parte do raglan que vai para os ombros, a parte das costas obrigatoriamente vai ter mais carreiras, mais pontos do que a parte da frente. Então, essa quantidade de pontos de carreiras encurtadas que eu vou fazer nesses 8 pontos, ou seja, 8 carreiras encurtadas nesses 8 pontos, então serão 8 pontinhos que eu vou diminuir, ok? Em cada lado da peça na parte de trás. Mais ou menos isso. O certo é você fazer os cálculos. Eu prefiro assim, ir medindo na pessoa, no caso. Essa aqui eu fui medindo em mim, ok? Para ter esse efeito de frente mais baixa, que é as costas, e esse outro efeito de fazer a frente ficar mais aberta, ok? No geral fica, no geral não, no meu desejo era ficar mais aberta. Ela cedeu um pouquinho e ficou muito mais aberta do que eu esperava, mas tá ótimo. Se eu enjoar, faço, desfaço e faço de novo. Esse é o bom de fazer suas próprias peças. Então é só isso mesmo e bye bye, até a próxima.